volta com o programa Cultura Debate, hoje falando sobre eleições municipais do dia 2 de outubro e de como você, telespectador, eleitor, pode ajudar na fiscalização para que tenhamos um pleito democrático e seguindo as regras estabelecidas. Nós estamos aqui com o Diego Bonato Coitinho, chefe do cartório eleitoral. No bloco anterior tivemos a participação da doutora Graziela Lorenzoni, promotora eleitoral, e agora temos aqui o doutor André Scheiner, que é o juiz eleitoral designado para este pleito de 2016. Muito boa noite, doutor André. Boa noite, prazer estar de volta aqui. Prazer é todo nosso. E eu lhe pergunto o seguinte, perguntei para a doutora Graziela e faço a mesma pergunta, como é que é designado o juiz eleitoral? A designação é semelhante ao que ocorre no Ministério Público. Nós temos aqui em Montenegro 3 juízes estaduais, sou eu que atuo no crime e 2 colegas que atuam no civil, e nós revezamos, a cada 2 anos existe a troca, então, esse rodízio. E da mesma forma como acontece no Ministério Público, também em eventual férias do juiz eleitoral titular, a designação de um outro. A eleição já é por si só um processo muito rápido. Até então nós tínhamos 90 dias, desta vez uma campanha de 45 dias. Deve ser mais rápido ainda. Como é que funciona para que o judiciário tenha celeridade, tenha agilidade? Porque as demandas são muito rápidas, né? É uma denúncia aqui ao Ministério Público de algo que tem que ser resolvido em horas, porque 1, 2 dias de descumprimento pode fazer diferença na eleição. Como é que o judiciário se organiza para isso e como é que o senhor toma as decisões? Além de ter uma demanda considerável, as questões têm que ser decididas rapidamente, nós temos prazos curtos, mas a gente se prepara, e desde o início do ano a gente está se preparando, inclusive eu não largo minha jurisdição normal, então a gente se acumula, mas a gente se prepara, a gente já deixa digamos, um tempo a mais reservado, tudo preparado para o que vem aí, né? Sim. Priscila, temos mais participações? Temos sim. Primeiramente, boa noite, doutor André. Obrigada por estar aqui conosco. A Daniela, do bairro Ferroviário, ela faz uma pergunta acerca dessa fiscalização do eleitor. Ela pergunta como pode ser feito para evitar os santinhos e caso o eleitor perceba os santinhos como boca de urna, né, nos locais de votação, como é que faz para denunciar no dia da eleição? Parece que esse ano até, deixa eu ajudar aqui, se eu prestei atenção na reunião com os partidos aqui, da qual eu participei, o Diego e o doutor André, né? Os dois estão aptos a responder. Parece que tem uma mudança. No dia da eleição não pode mais os santinhos que tanto incomodam as pessoas, né? É isto? Primeiro, a questão dos santinhos, não existe nenhuma vedação de se fazer a distribuição fazer propaganda normal ali. O que a gente ressaltou até no dia daquela reunião é da impossibilidade do que a gente chama de derrame de santinhos, né? Até a gente ressaltou lá que eventual abuso dessa coisa de derramar santinhos nos locais, pode até caracterizar, em algum caso, o crime de boca de urna. Mas, respondendo ali a pergunta, essa fiscalização é feita por todo mundo. O próprio eleitor ele pode fazer denúncias das mais variadas formas, como a doutora Graziela explicou. O ideal é que vá até o Ministério Público, que faça a denúncia direto no Ministério Público, porque o nosso procedimento vai ser justamente de receber e encaminhar para o Ministério Público, que é a quem cabe as providências iniciais. Denúncias podem ser feitas por telefone, até pelo próprio site. Entrando no site do TRE, tem um link lá nas eleições de 2016 que direciona ao Ministério Público, pode ser feita pela própria internet. Então, a gente até incentiva que haja esse tipo de denúncia, mas sempre com aquele cuidado de que, com aquela ressalva de que a gente não vai permitir, digamos, um abuso nessas denúncias, a gente não vai servir de meio para interferir nesses resultados. A gente vai haver a fiscalização como determina a lei. Pode santinho, mas sem excesso, então. Sem excesso. Haverá fiscalização, mas a justiça eleitoral não vai ser, digamos, usada nesse ponto. Isso tem que ficar claro. Doutor André, então se no dia da eleição o eleitor chegou para votar e houve esse derrame de santinho, existe algum canal que ele pode fazer essa denúncia? Como é que vai ser feita essa fiscalização no dia do pleito? Isso pode ser informado por telefone ao Ministério Público, pode informar para a equipe que estiver lá fazendo as eleições, pode ser informado no cartório eleitoral, aí as formas mais variadas aí. Mas é importante que esse tipo de situação chegue
ao nosso conhecimento, porque é só chegando ao nosso conhecimento que a gente vai poder tomar alguma medida. Certo. Temos mais alguma participação, Priscila? Temos sim. O Lucas, do bairro Centro, faz uma pergunta que eu acho que é muito comum nessa época, eu acho que o Diego está bem apto a responder. O Lucas pergunta se é necessário levar o título de eleitor para votar. Essa também é outra questão interessante, porque houve alguma confusão em algumas eleições, se precisava ou não. Desde 2010, o que é obrigatório para o eleitor votar é um documento oficial com foto. O título de eleitor não é obrigatório. O título ele é bom porque ele indica qual é a seção do eleitor. Às vezes o eleitor vai votar, não sabe qual é a seção dele e bate de sala em sala procurando a seção dele. Essa é a grande vantagem do título. O que é obrigatório é um documento com foto, que pode ser carteira de motorista, carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, OAB, CREA, por exemplo. São os mais utilizados. Documento com foto, por favor. Deixa eu te interromper um pouquinho, aproveitando essa situação ali, Claro. lembrando do que levar no dia das eleições, a questão de levar a colinha, né? Muito importante, é importante que o eleitor leve ali o número dos candidatos e pegando aquela colinha oficial. O Diego mesmo me comentou ali de uma situação em que o eleitor levou uma colinha que não era oficial e deu uma confusão, né, Diego? Chegou na hora, os números não fechavam ali, então acaba sendo pior. Então leva a colinha e pega a colinha oficial, digamos, né? Isso aí, Diego, como é que essa colinha oficial está à disposição? Já tivemos casos, o primeiro voto é para vereador, Isso. o segundo para prefeito. O TSE disponibiliza no site modelos de cola, o eleitor vai lá, coloca o número do candidato, que já aconteceu de ser colocado inverso. Primeiro a colinha estava com o número do prefeito e depois do vereador. O eleitor foi lá votar, digitou o número do prefeito e aquele número não existia na urna eletrônica. E começou a criar um caso dentro da sessão eleitoral porque a foto do candidato dele não aparecia. Na verdade, nem teria como aparecer porque aquele candidato não existia na urna. Sim. Então, o eleitor procure colas confiáveis para que ele não tenha essa dificuldade. Pode pegar o modelo do TSE e normalmente os candidatos também disponibilizam colas já com o seu número, né? Mas veja se está bem adequada a cola, ele pode utilizar aquela também ou complementar se for o caso. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor André, que um telespectador fez no bloco anterior sobre a questão das urnas eletrônicas, porque eu sei que além de juiz, o senhor conhece muito do ramo da informática. O senhor acredita que há motivo para as pessoas desconfiarem do sistema de urna eletrônica? Acredito que não. Sistema de informática 100% seguro, na verdade, não existe. Já hackearam a NASA, hackearam a AMD, a FBI, enfim. Só que a diferença é que o nosso processo eleitoral, essa parte da informática, ela tem tantas etapas que se torna, assim, praticamente impossível de se hackear e de fazer alguma modificação capaz de alterar o resultado. Então, assim, eu, pessoalmente, tendo conhecimento tanto da parte eleitoral quanto de sistemas de informática, até por questões de criptografia, que nem a gente nem vamos entrar aqui, mas assim, eu tenho plena no sistema. O que às vezes ponderam com a gente, porque países desenvolvidos não usam, né, o sistema do Brasil. Mas, na verdade, esses países mais desenvolvidos, eles nem precisam. Na verdade, em razão do nosso histórico, a gente acaba precisando de um sistema seguro e que funciona como é o nosso sistema. Eu não sei se o senhor concorda ou percebe isso, mas para mim é muito claro que já na última eleição, e nessa especificamente, os candidatos eles estão muito mais temerosos do que fazer, do que pode na época da pré-campanha, quase que em demasia, até deixando de fazer coisas que poderiam fazer, porque na verdade a regra para essa eleição no que tange a pré-campanha, me corrijam se eu estiver errado, a única coisa que não pode é pedir o voto, mas ele pode declarar-se candidato, ele pode dizer que ele é candidato, até mais flexível que em outras situações. O senhor percebe isso também, que há muitos candidatos que preferem pecar por omissão do que por excesso, e até isso acaba tendo um lado bom também, que significa que as pessoas estão preocupadas, os candidatos preocupados em cumprirem a legislação? Tem os dois lados. Isso eu reparei. Eu achei que eles iam aproveitar um pouco mais essa brecha legal para expor, para dizer que estão ali. Eu acho que pode estar acontecendo isso, de estar um pouco temeroso. Tem os dois lados isso.
tem o lado, digamos, negativo de que já poderiam já estar, digamos, passando alguma mensagem que queria, porque a propaganda é importante já para o leitor ir conhecendo, então de repente tem esse lado um pouco negativo. Por outro, tem esse lado positivo, justamente de eles pelo menos, mostrar que estão querendo cumprir a legislação. Né? Tu percebes também, Diego? Eu ia fazer uma alusão até à própria reunião que teve preparatória aqui. Muitas pessoas participando, quase todos os candidatos ou estiveram aqui ou representados de alguma forma, né? Quer dizer, as pessoas querem fazer as coisas certas, ao que parece. Percebemos também, até pelo histórico, a eleição está cada vez mais judicializada, muitas representações, propaganda irregular, cada vez que a eleição fica mais regulamentada, mais normas, a propaganda, como nós já conversamos, ela está este ano bem mais restrita, ela tem prazos para acabar, ela tem tamanho e forma como ela pode ser feita, então qualquer divergência dessa propaganda pode gerar uma multa. Que nós vimos lá na nossa reunião preparatória com os partidos, que na última eleição foram aplicados mais de 180 mil reais em multas eleitorais, um valor bem alto. Em compensação, em anos de eleições anteriores, nunca tivemos nenhuma multa. Então, como a tendência esse ano tivemos novas vedações, e caso o candidato não observe, que muitas vezes ele passa por uma propaganda, por desconhecimento, ele acaba fazendo uma propaganda que é irregular e acaba sendo multado. Então, é excelente que o candidato realmente procure se informar melhor sobre o que pode e o que não pode, para evitar todos esses contratempos. Diego, vamos fazer um ping-pong aqui para deixar claro para as pessoas o que pode e o que não pode. Tá? Por exemplo, cabos eleitorais. Os partidos podem contratar? Podem contratar cabos eleitorais. Perfeito. Propaganda em carro. Pode botar adesivo? Tem tamanho determinado? Tem. O adesivo ele pode ser colocado no vidro traseiro, tem uma dimensão específica, e também outros adesivos com suas dimensões específicas. O que deve ter muita observação. O tamanho, que eles não podem colocar vários adesivos, que dê um efeito visual maior do que o tamanho permitido. Perfeito. Isso aconteceu já em eleições anteriores, colocavam mais de um adesivo, cada adesivo respeitava o seu tamanho permitido, no entanto, o impacto visual daquela propaganda superava o que era permitido. Propagandas em vias públicas. Aquelas bandeiraços, os pirulitos, isso pode? O que pode hoje é bandeira e mesas para distribuição de materiais. Então vai ser uma eleição bem mais limpa, aqueles cavaletes que eram tradicionais, que atrapalhavam o trânsito. Bonecos recortados, não pode? Também não pode, Então o eleitor vai ver que essa campanha ela vai ser bem mais limpa, aqueles cavaletes que muitas vezes o eleitor reclamava que atrapalhavam a visualização do trânsito, não teremos nessa eleição. O que teremos serão bandeiras e mesmo para distribuição de material de campanha. Deixa eu aproveitar o gancho das bandeiras. As bandeiras elas estão permitidas, mas assim de uma forma que não vão causar qualquer problema no trânsito ou na vida. Passeio público. Então, se eventualmente alguém vê uma bandeira que tenha caído no meio da rua, isso aí também tem que ser comunicado para as providências cabíveis. Né? Os próprios programas eleitorais terão mudanças significativas, né? De 30 minutos passaram para 10 minutos. E tem uma série de restrições, né, de edições, de truques que não podem. Sim, tem a questão do que vereador só por inserções agora vai ficar só para as majoritárias. O tempo reduzido também. Vamos ver como é que vai funcionar todas essas regras novas aí. Né? Perfeito. Diego, eu tenho uma pergunta. Em relação à justificativa eleitoral, as pessoas têm muitas dúvidas. Quem não está na sua cidade natal e vai justificar o voto? Pergunta número 1. O que é necessário levar para fazer a justificativa? E número 2. Se a pessoa deixou de votar nos últimos 2, 3, 4 pleitos, existe um limite para justificar o voto? O eleitor pode justificar quantas vezes desejar, não há problema quanto a isso. O que nós recomendamos é que ele verifique no cartão eleitoral se por acaso a cidade onde ele tem o título não passou por uma revisão de eleitores. Que agora, como há esse procedimento de biometria, muitas cidades passam por revisão, o eleitor não fica sabendo que houve um procedimento lá e tem o título cancelado. No entanto, não há limite de justificativa. O que precisa justificar? Ele comparece no dia da eleição em qualquer urna eletrônica instalada na cidade, com o documento oficial com foto e com o número do título de eleitor. Preferencialmente o título, caso ele não tenha o título, ele pode consultar o cartão eleitoral, fornece para ele o número, que o mesário tem que digitar esse número na urna eletrônica para poder justificar a ausência dele. Rapidinho aqui uma outra questão, por favor. Só complementar.
Por outro lado, eu pessoalmente acho que tem que ser evitado. Se o eleitor tem condições, entra com um pequeno sacrifício de votar, de exercer o seu direito ao voto, que faça. Né? Vamos lembrar que nas outras eleições ali a vitória para o cargo de prefeito foi mínima, 50, 60 votos, né? Não me recordo. Então, assim, o voto de cada um é importante, pode ser decisivo, né? Perfeito. Eu só ia te perguntar, Diego, ainda sobre as placas nas casas, que é uma dúvida das pessoas também. Pode? As propagandas também estão bem mais restritas em imóveis particulares. Metragem, meio metro máximo, meio metro quadrado é o tamanho máximo. Antigamente era de 4 metros, então o tamanho da placa diminuiu. E não são mais placas, hoje pode ser colocado em adesivo ou papel a propaganda em bens particulares. Perfeito. Para terminar, doutor, uma questão muito importante, daria talvez um programa só para isso, mas rapidamente o seguinte: redes sociais. Muitas pessoas acham que podem colocar lá o que quiserem, mas tem que ter responsabilidade. Daqui a pouco, se alguém fizer uma ofensa a algum candidato ou for irresponsável, vai ser responsabilizado por isso. Exatamente, até porque é uma prova extremamente fácil de fazer, né? Mas com relação a redes sociais, é um instrumento muito bom de divulgação. Pode ser usado. Pode ser usado, não pode ser pago, mas tem que ser usado, evidentemente, com bom senso. Não pode ter ofensas a candidatos, não pode ter abuso desse importantíssimo meio de comunicação que é hoje. Aqueles cuidados que as pessoas têm ao se dirigirem a alguém devem ter também nas redes sociais, é mais ou menos isso, né? Exatamente, mas não é o que às vezes a gente observa. Às vezes o pessoal se esquece e acaba dizendo que não deveria. Doutor André, muitíssimo obrigado, e a TV Cultura está sempre de portas abertas para o judiciário, o que precisar para divulgação, tá? Obrigado, estou às ordens quando precisar. Diego, muito obrigado mais uma vez, e nós também seguidamente procuramos e estamos à disposição para o que o cartório precisar comunicar às pessoas. Agradecemos o espaço mais uma vez. Priscila, muito obrigado. Fernando, muito obrigada. E lembrando que os telespectadores podem participar ao longo da semana conosco pelo WhatsApp 98240324 ou através da nossa rede social, nossa página oficial no Facebook. Doutor André, muito obrigada. Diego, muito obrigada. E nós estamos sempre à disposição. O programa Cultura Debate de hoje fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem, às 7h20 da noite, terça-feira. Até lá!